técnica que comprovadamente dá resultados melhores para que o ChatGPT faça o que você quer de maneira bem assertiva é chamada em inglês de Chain of Thought Prompting. Em português seria tipo assim, prompt, que é o comando que você manda para ele, com sequência de pensamentos. Em outras palavras, é você mandar várias mensagens para ele, uma depois da outra, ao invés de mandar todas ao mesmo tempo. E você vê o raciocínio dele se desenvolvendo. É meio que dá ele espaço para pensar entre uma mensagem e outra. As mensagens ficam mais assertivas. Querem ver isso funcionando? Primeiro, vamos pegar um prompt simples assim. Como funciona um motor de combustão interna? É um tipo de motor que converte energia química em energia mecânica, ou seja, a gasolina da energia química em rodar, né? Geralmente o tipo de motor é usado para impulsionar veículos, como carro, caminhões e motocicletas. Existem dois tipos principais de motor de combustão interna: motores a gasolina e motores a diesel. Vou explicar brevemente como é que funciona. Motor a gasolina, admissão. O processo começa com a mistura de ar e combustível sendo admitida na câmara de combustão. Em válvulas, compressão, o pistão se move para cima comprimindo o ar e o combustível. Isso aumenta a pressão, aí vai dar a ignição e a exaustão, que a ignição vai estourar a gasolina, vai fazer o pistão subir e vai sair o gás resultante da reação pela válvula de escape. Ele me dá uma explicação aqui bem direitinha de como é que funciona o motor a combustão. Só que eu fiz uma pergunta só. E se ao invés de fazer uma pergunta indo direto no meu ponto, eu vou fazer várias perguntas para ajudar ele a chegar onde eu quero chegar? Vou dar um exemplo. Eu vou dizer: quais são os principais componentes de um motor de combustão interna? Ou seja, eu quero saber como que a combustão funciona. Só que ao invés de eu perguntar só isso, eu vou perguntar primeiro: quais são os componentes envolvidos? Aí ele vai falar: bloco do motor, cabeçote, pistões, cilindros, vibrabrequim, bielas. Essas peças são muito bielas. Válvulas, sistema de alimentação. Eu não vou ler esse detalhe não, porque assim, não sou mecânico e a gente não tem tempo para isso. Sistema de escape. Ou seja, ele deu informação aqui de muitas e muitas e muitas peças, certo? Eu quero chegar para saber como é que funciona isso tudo. Agora vamos ver a segunda parte. Como funciona a combustão dentro do motor? Lembrando da pergunta inicial, que é como funciona o motor de combustão interna. Primeiro eu perguntei quais são as peças, agora eu vou falar como é que funciona a combustão em si. Lá na admissão, a área combustível é admitida na câmara de combustão. Como é que ele fala aqui em cima? O processo começa com a mistura de ar e combustível sendo admitida na câmara de combustão. É feito por meio de válvula de admissão, enquanto o pistão está em movimento descendente. Aqui agora ele falou: durante o curso descendente do pistão, a válvula de admissão se abre e permite que uma mistura de ar ou ar combustível entre na câmara. No caso do motor a gasolina, a mistura consiste em ar e combustível, e contra o motor a diesel, apenas o ar é admitido. Então, repara que como é que foi muito mais detalhada essa explicação. Ele entrou muito mais em detalhe, foi muito mais técnico ali. De repente, eu estou numa situação de mecânica ali, onde eu preciso de ajuda, eu sou um profissional, eu sou um mecânico. Isso pode fazer uma diferença para eu entender como é que as coisas funcionam. Aí a compressão, que ele diz: em seguida o pistão se move para cima, comprimindo a mistura de ar combustível, isso aumenta a pressão e a temperatura dentro da câmara de combustão. Aqui ele fala: o pistão se move para cima, comprimindo o ar combustível dentro da câmara. Esse processo alimenta a pressão e a temperatura. No caso do motor a gasolina, a taxa de compressão é menor que os motores a diesel. Me deu um pouco mais de detalhe. Daí ele fala de ignição, expansão, exaustão. Ou seja, ele explicou a mesma coisa com tanto bom a mais de detalhe, que eu acabei de fazer uma outra pergunta que já deixou ele com um monte de informação pronta na cabeça. Ele vai usar essas informações que eu acabei de dar para conseguir as próximas. E por fim, eu vou perguntar: como a energia gerada na combustão gera energia de movimento? Perguntei quais são as peças, perguntei como é que a combustão funciona e agora como é que isso vira movimento. Aí ele vai me explicar: rola uma expansão de gases. Aí ele fala bielas e vibraquim. Olha só como é que ele está falando. Primeiro, a mistura de ar combustível é queimada, gerando gases quentes de alta pressão. Esses gases se expandem, empurrando o pistão para baixo dentro do cilindro. Esse movimento do pistão é conhecido como curso de potência. Aí ele falou bielas e vibraquim.
O movimento do pistão é transmitido às bielas que estão conectadas ao vibrequim. O vibrequim converte o motor linear do pistão, sistema de transmissão à rotação do vibrequim. Ou seja, repara como é que ele pegou todas as peças que eu falei, todo o conhecimento de combustão e acabou de me dar uma explicação muito mais detalhada de como é que funciona o motor. Antes ele deu uma explicação por alto. Eu pedi para ele me dar as peças, eu pedi para ele me explicar um processo, agora eu pedi para ele me explicar outro e ele juntou tudo aqui, dando um conhecimento muito mais detalhado. Agora, se você precisar saber o que é um vibraquim ou uma biela, você tem essa informação aqui. E você sabe, mais importante, como em qualquer contexto, você pode obter essa informação. Vamos pegar um segundo exemplo, um exemplo diferente de motor, um exemplo mais próximo da realidade de todos nós. O bom e velho cafezinho. Vamos lá. Eu vou atualizar aqui minha página para poder... Ele esqueceu o histórico, vou falar como fazer um bom café. Vamos lá. Ele me deu uma receita bem grande. Café em grãos, de preferência fresco, água filtrada, moedor de café, filtro de papel, cafeteira, método de preparo, xícara ou caneca. Escolha um café de qualidade, moa os grãos, aqueça a água, prepare o filtro, adicione café, despeje a água, guarde a infusão, termine a preparação. Agora vamos falar diferente. Vamos perguntar, ao invés de eu perguntar direto como fazer um bom café, como moer o meu café no tamanho bem explícito, adequado. Olha lá, ele vai explicar. A moagem fina é blá blá blá, a moagem média é tal, a moagem grossa é tá. Moagem extra grossa. Antes eu vou perguntar uma segunda coisa aqui, ó. Qual é a temperatura de água ideal para um bom café e como eu sei que estou nela sem ter um termômetro. Fiz duas perguntas em uma, vamos ver se ele vai se apertar com isso. A temperatura ideal é entre 90 e 96. Se você não tiver um termômetro, pode seguir algumas dicas. Fervura e espera. Deixe descansar por cerca de 30 segundos a 1 minuto antes de usar depois de ferver. Quando a água estiver perto do ponto de ebulição, pequenas bolhas começam a se formar. Legal. Agora, com essas dicas em mente, como fazer um bom café? Como fazer 200 ml de um bom café? Vamos ver se ele vai mudar a resposta de acordo com o que ele deu lá em cima. Se você estiver usando de café inteiro, moa-os para moagem média. Já falou da moagem média. Se não, verifique que a moagem está adequada. 200 ml até atingir 90 a 96. Já deu a dica ali em cima de como é que faz. Preparação, despeje, infusão. Repara que aqui ele já incorporou um pouquinho de informação ao que eu estava fazendo. Porque ele está levando em consideração tudo que a gente perguntou. E agora eu posso falar. Você é a minha avó, que faz o melhor café de todos. Como eu faço um café para filtro perfeito? Já simulou minha avó agradecendo o elogio. Moagem média, me deu uma dica que a textura tem que parecer açúcar granulado. Filtro de papel. Se não tiver um termômetro, deixa a água ferver por 30 segundos a 1 minuto e aguarde por 30 segundos a 1 minuto. Então repara, gente, que comparado com o que eu falei aqui no começo, olha só, ele dá dicas que ele não deu se eu não fiz as perguntas. Ele falou moas na hora do preparo, moagem média para a maioria dos preparos. Aqui ele já dá um pouco mais de detalhe do que é uma moagem média. Ele dá a dica de como que eu tenho que preparar a temperatura. Se eu faço perguntas específicas sobre as etapas do processo, depois peço para ele resumir, ele vai resumir usando tudo que eu perguntei lá em cima. Então, pessoal, sempre que vocês quiserem saber detalhes sobre uma parte específica de um processo, vocês, ao invés de fazer uma pergunta geral para ele, perguntem sobre essa parte específica, perguntem sobre todos os detalhes que vocês querem e depois perguntem sobre o processo como um todo. Ele vai te dar o detalhamento do jeito que você precisa, porque ele vai usar tudo que ele conversou para poder te ajudar. Isso é
o prompt em sequência. É o Chain of Thought Prompting. Em tradução livre, sequência de pensamento. Você deixa ele pensar, você dá uma dica para ele. Se você quer que ele resolva problemas de lógica, matemática ele é bem ruim, mas lógica de vez em quando isso ajuda. Ao invés de você mandar ele direto para a conclusão, você manda ele etapa por etapa. Ou, uma dica que é muito boa, você pode simplesmente instruir ele a resolver um problema passo a passo. Por exemplo, eu vou dizer assim, eu moro em Belo Horizonte e estou de carro. Vamos atualizar aqui, né? Eu moro em Belo Horizonte e estou de carro. Quanto tempo levo para chegar ao Rio de Janeiro? A viagem pode levar de 5 em 6 horas. Agora vamos perguntar exatamente a mesma coisa, sem ele ter lembrança de nada, porque eu dei refresh aqui no browser, escrito explique passo a passo. Passo 1, verifica a distância, é 440. Passo 2, a rodovia é 040. A maior parte dessa estrada possui 2 faixas em cada direção, alguma com 3 faixas. Tem pedágio, levar isso em conta. Velocidade média, tempo total, o tempo 4,4 horas. Lembre-se que é apenas uma estimativa com base na velocidade média, ou seja, repara que quando ele vai passo a passo, eu fiz exatamente o mesmo prompt, só mudei essa última frase. Ele já detalha muito mais o que eu estou fazendo. Agora imagina quando a gente combina essas técnicas. Eu dou para ele um papel para ele cumprir, eu peço para ele explicar passo a passo e eu faço, antes de pedir isso, várias perguntas para preparar isso, para preparar para ele. Ele vai me dar a resposta que eu quero. Só cuidado com as contas, que conta ele tem bastante dificuldade, mas mesmo assim, a melhor chance que você tem para ele acertar contas complicadas, dedução de problema, é isso aqui. E ele vai te explicar como é que ele faz. Você pode pedir detalhe, você pode pedir para ele resolver um problema por um método específico. Tem muita coisa interessante que você pode fazer quando você tem essas técnicas em mãos para você construir seus prompts. E não esqueça de uma coisa. Quando você encontrar um prompt bom, você pode guardar ele para você. Por exemplo, poxa, eu tenho um prompt aqui que me explica tudo sobre um determinado assunto de mecânica. Guarda! Quando você explicar, que ele repita essa explicação para você, você vai estar lá anotadinho. Ó, a primeira pergunta é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, desse jeito. Se eu quero mudar meu tema, eu vou mudar a pergunta lá no começo, aqui no meio eu vou mudar tal coisa, eu vou mudar tal coisa. Quando você encontra uma forma forte dele fazer algo para você, você pode registrar essa informação e você vai ter daqui a pouco um banco de informações suas, cheio de prompts que você conhece, você sabe que funciona, que dá um bom resultado para um determinado tipo de pergunta, e assim você começa a ganhar muito poder na hora de usar o ChatGPT para fazer tarefas para você, para poder te ajudar a ganhar produtividade e a fazer o melhor uso possível da IA no seu ambiente de trabalho, seja ele qual for.